se eu te dissesse que o mundo está recebendo sinais divinos, avisos que podem mudar tudo o que conhecemos? Imagine por um momento que um evento tão extraordinário aconteceu, algo que poderia transformar a história da humanidade para sempre. Uma estrela apareceu no céu com uma luz tão intensa que trouxe tanto mistério quanto esperança, revelando algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o mais impressionante não é apenas a estrela, é o que ela nos chamou a fazer, refletir, agir e mudar. Neste vídeo vamos explorar não só o fenômeno dessa estrela misteriosa, mas também as mensagens poderosas que ela trouxe para um mundo que talvez precise mais do que nunca de uma luz em meio às trevas. O que você faria se soubesse que esse sinal é apenas o começo? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar sua forma de enxergar o mundo e seu propósito aqui. Essa história está apenas começando, e o que vamos descobrir juntos vai deixar você sem palavras. Agora se prepare para acompanhar o próximo capítulo dessa jornada, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Em uma noite aparentemente comum, o céu se transformou em um espetáculo inesquecível. Moradores de uma pequena vila cercada por montanhas notaram algo estranho. Uma estrela brilhava com intensidade nunca vista antes. Ela não estava apenas mais luminosa, parecia pulsar, como se estivesse viva, comunicando algo urgente. A vila, acostumada à tranquilidade de suas noites, foi tomada por murmúrios. Pessoas deixaram suas casas para observar o fenômeno, formando pequenos grupos nos campos e ruas. Para muitos aquilo era apenas mais uma curiosidade astronômica, mas para outros, havia algo profundamente espiritual naquela luz que rompia a escuridão. Entre os moradores estava Samuel, um pastor local respeitado por sua sabedoria e fé inabalável. Enquanto os vizinhos debatiam possíveis explicações científicas, ele sentia no coração que aquela estrela não era um evento comum. Naquela mesma noite, Samuel abriu a Bíblia e se deparou com a passagem de Mateus 2:2, que descreve a estrela que guiou os magos ao nascimento de Jesus. Pode ser isso um sinal de Deus? Ele murmurou, enquanto a luz da estrela iluminava sua sala, penetrando até mesmo as cortinas pesadas. No dia seguinte, Samuel convocou os moradores para uma reunião na pequena igreja de madeira que ficava no centro da vila. Ele sabia que nem todos acreditariam em suas palavras, mas estava decidido a compartilhar o que sentia em seu espírito. Na reunião, enquanto o murmúrio dos curiosos preenchia o ambiente, ele subiu ao púlpito e disse: "Minhas palavras não são para assustá-los, mas para alertá-los. Deus tem maneiras misteriosas de se comunicar conosco, e eu acredito que essa estrela é um chamado. Talvez ela nos convide a olhar para nossas vidas, para nossas escolhas e refletir se estamos preparados para algo maior." Entre os presentes, a reação foi mista. Uns sussurravam que Samuel estava exagerando, enquanto outros, especialmente os mais velhos, se lembravam de histórias contadas por seus avós sobre sinais divinos precedendo grandes mudanças. Um jovem chamado Elias, conhecido por seu ceticismo, desafiou o pastor em voz alta: "Com todo respeito, isso não é nada mais do que um fenômeno astronômico. É só uma estrela, como tantas outras." Mas mesmo enquanto falava, havia algo na voz de Elias que denunciava uma dúvida crescente. Enquanto a vila permanecia dividida entre fé e descrença, a estrela continuava brilhando noite após noite, sempre no mesmo lugar, como se estivesse vigiando a comunidade. Pessoas começaram a relatar sonhos estranhos e inquietações que não conseguiam explicar. Maria, uma viúva que raramente saía de casa, confessou a Samuel que sonhara com um rio transbordando, levando tudo em seu caminho, mas que ao mesmo tempo flores surgiam nas margens. "Eu acho que é um aviso, pastor", disse ela com lágrimas nos olhos. Assim, a tranquilidade habitual da vila foi gradualmente sendo substituída por um clima de expectativa. Havia uma sensação no ar de que algo grande estava por vir, algo que mudaria suas vidas para sempre. No entanto, o que seria, uma bênção ou um juízo? Essa era a pergunta que todos em silêncio faziam enquanto observavam o céu e se perguntavam o que realmente significava aquele brilho que parecia nunca desaparecer. Enquanto a estrela continuava brilhando no céu, Samuel sentiu a necessidade de aprofundar sua mensagem. Ele sabia que sinais como aquele não eram novos. A Bíblia e a história estavam repletas de relatos sobre momentos em que Deus tentou chamar a atenção da humanidade. Com isso em mente, ele decidiu preparar uma mensagem especial para a congregação, conectando eventos passados com o presente. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Mesmo céticos como Elias decidiram participar, motivados pela curiosidade ou pela inquietação que a estrela parecia trazer a todos. Samuel começou sua pregação lembrando a congregação sobre o dilúvio nos tempos de Noé.
Deus deu um aviso claro, disse ele, a voz firme ecoando nas paredes de madeira da igreja. Ele chamou a humanidade ao arrependimento, mas apenas Noé ouviu. Enquanto construía a arca, ele foi ridicularizado. E quando a chuva finalmente veio, era tarde demais para os que escolheram ignorar. Os ouvintes ficaram em silêncio, muitos deles pensando no que isso poderia significar para suas vidas. Samuel continuou, agora falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjos para alertar Ló e sua família. Mais uma vez havia um aviso, mas poucos ouviram. Quantas vezes na história Deus falou, mas o homem escolheu fechar os ouvidos? As palavras do pastor pareciam pesar sobre a congregação, especialmente quando ele passou a mencionar eventos mais recentes. Ele citou desastres naturais que marcaram o mundo, tsunamis devastadores, terremotos em locais inesperados e até sinais no céu, como eclipses e meteoros. Embora muitos prefiram explicações científicas, ele disse, olhando diretamente para Elias, não podemos ignorar que Deus também fala através da criação. Ele não precisa gritar, um simples sinal é suficiente para nos acordar, se estivermos dispostos a ouvir. Elias, incomodado, cruzou os braços. Mas algo dentro dele começou a vacilar. Ele se lembrou das histórias que sua avó costumava contar quando era criança, histórias sobre como Deus agia no mundo, muitas vezes usando eventos extraordinários para corrigir os caminhos errados da humanidade. Embora ele se esforçasse para descartar tudo como coincidência, havia algo em sua mente que não o deixava em paz. Do outro lado da igreja, Maria ouvia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não podia deixar de pensar no sonho do rio que transbordava. Será que Deus está tentando nos alertar sobre algo que está por vir? Pensou. O sentimento parecia se espalhar entre os presentes, enquanto olhares ansiosos trocavam mensagens silenciosas de preocupação e urgência. Samuel concluiu sua mensagem com uma pergunta retórica. Se Deus está nos dando um sinal, o que ele espera que façamos? Vamos ignorar, como muitos no passado, ou vamos ouvir, aprender e mudar? Aquilo ficou na mente de todos, ecoando muito além das paredes da igreja. Naquela noite a estrela brilhou ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo à pregação de Samuel. Os moradores da vila estavam inquietos, e a divisão entre os que acreditavam e os que ignoravam os sinais parecia crescer. Porém, um fio de dúvida começou a se formar até nos mais incrédulos. Estaria Deus, de fato, enviando uma mensagem? E se estivesse, quanto tempo eles teriam para responder? A inquietação na vila aumentava a cada dia. A estrela, que inicialmente era apenas um evento curioso, começou a ser interpretada como um prenúncio. Pequenos desastres começaram a ocorrer, uma enchente inesperada destruiu plantações, e um tremor leve, mas alarmante, foi sentido na região. Algo inédito para os moradores. Samuel, vendo a preocupação no rosto das pessoas, decidiu convocar uma vigília de oração na igreja, acreditando que a comunidade precisava buscar a Deus em arrependimento antes que algo mais sério acontecesse. Entre os presentes na vigília estava Elias, o jovem cético. Ele só compareceu porque sua mãe insistiu, mas sentia-se deslocado em meio às orações fervorosas. Enquanto todos clamavam por misericórdia, ele permanecia sentado em silêncio, questionando se aquilo realmente fazia alguma diferença. Porém, uma cena o abalou profundamente. Uma criança de apenas 8 anos orava ao lado do altar, pedindo proteção para sua família com palavras simples e sinceras. Elias ficou desconcertado. Será que há algo que eu não estou enxergando? Pensou, pela primeira vez permitindo que uma centelha de dúvida atingisse sua descrença. Durante a vigília, Samuel leu uma passagem do livro de Jonas, que descrevia o arrependimento do povo de Nínive após receberem o aviso do profeta. Deus não quer a destruição, disse ele. Ele deseja que nos voltemos para ele. Assim como Nínive foi poupada, nós também podemos ser, se ouvirmos seu chamado e mudarmos nossos caminhos. Suas palavras ecoaram pelo salão, enquanto o som das orações preenchia o ambiente. Os relatos de pequenos milagres começaram a surgir. Um agricultor contou que durante a enchente, conseguiu salvar toda sua colheita porque inexplicavelmente as águas desviaram de sua plantação. Outra mulher que estava viajando em um ônibus que quase caiu em um deslizamento, testemunhou que sentiu uma mão invisível segurando o veículo no momento do perigo. Esses relatos reforçaram a ideia de que a proteção divina estava presente para aqueles que se colocavam sob os cuidados de Deus. Elias, no entanto, ainda buscava respostas. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pela vila, foi surpreendido por um raio que caiu a poucos metros de onde estava. Ele ficou paralisado, não pelo medo do fenômeno, mas por uma sensação inexplicável de que aquilo não era aleatório. Ao voltar para casa, encontrou sua mãe orando por ele.
Ela o abraçou e disse: "Filho, Deus tem um propósito para você. Não lute contra isso." Ao longo dos dias seguintes, o ambiente na vila mudou. Muitos começaram a buscar reconciliações. Vizinhos que haviam brigado há anos agora se perdoavam, casais em crise redescobriam o amor, e até mesmo Elias começou a frequentar os cultos com mais frequência, embora ainda não estivesse completamente convencido. Apesar das mudanças positivas, Samuel sentia que o aviso divino ainda não havia terminado. Ele sabia que o arrependimento não podia ser apenas superficial. Era necessário que cada coração estivesse verdadeiramente preparado para o que estava por vir. Ele continuava a pregar sobre a importância de buscar a Deus não por medo, mas por amor e fé genuína. A estrela, como que em resposta, continuava brilhando, cada vez mais forte, como se aguardasse uma resposta definitiva da vila. O brilho da estrela atingiu um novo nível de intensidade, iluminando toda a vila durante a noite como se fosse dia. As pessoas estavam intrigadas e ao mesmo tempo amedrontadas. Samuel, em suas orações diárias, buscava discernimento sobre o que aquilo significava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e algo grande estava prestes a acontecer. Naquela manhã, enquanto lia sua Bíblia, uma palavra ecoou em sua mente: "Preparem-se." Samuel convocou uma última reunião na igreja, dizendo que precisava compartilhar uma mensagem urgente. A igreja ficou lotada. Até aqueles que haviam ignorado os encontros anteriores compareceram, atraídos por uma sensação de que não podiam mais ignorar o que estava acontecendo. Entre os presentes estava Elias, agora em silêncio, absorvendo cada detalhe. Ele não era mais o jovem cético que zombava das palavras de Samuel. Os eventos recentes haviam plantado uma semente de reverência em seu coração. Samuel subiu ao púlpito com uma expressão séria, mas serena. "Irmãos, o que tenho a dizer hoje não é fácil, mas é necessário. Deus está nos dando sinais claros. Ele está nos chamando ao arrependimento, ao perdão e à reconciliação. Mas há algo mais, Ele quer que estejamos prontos para o que está por vir." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem profundamente em cada coração. Há muito tempo, Deus enviou sinais semelhantes a outros povos. No Egito, as pragas foram sinais de que o Senhor queria libertar seu povo. Antes do nascimento de Cristo, uma estrela no Oriente guiou os magos. Agora, essa luz no céu está nos chamando a olhar para nossas próprias vidas e decidir: estamos do lado de Deus ou contra Ele? As palavras de Samuel eram como flechas atingindo os corações. Algumas pessoas começaram a chorar, outras olhavam para o chão, em um misto de arrependimento e vergonha. Elias, por sua vez, sentiu um peso imenso em seu peito. Ele finalmente entendeu que a luta interna que enfrentava não era contra Samuel, mas contra ele mesmo. No final do culto, Samuel pediu que todos saíssem da igreja e olhassem para o céu. Lá, a estrela parecia estar ainda mais próxima, como se pudesse ser tocada. De repente, um som profundo e retumbante ecoou pela vila, como se a própria terra estivesse respondendo àquela luz. Algumas pessoas caíram de joelhos, enquanto outras levantaram as mãos em oração. Elias, por instinto, fez o mesmo. Naquele momento, Samuel sentiu uma paz indescritível. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus estava no controle. "Lembrem-se", disse ele em voz alta, "isso não é o fim. É um novo começo. O Senhor está nos chamando de volta para Ele, para vivermos em sua luz." A estrela que brilhava incessantemente por semanas começou a diminuir sua intensidade, como se estivesse cumprindo seu propósito. Naquela noite, as pessoas voltaram para suas casas com um senso renovado de propósito e esperança. Não havia mais divisão na vila, todos compartilhavam a certeza de que haviam recebido um aviso divino e estavam dispostos a viver suas vidas de forma diferente. Elias, ao voltar para casa, sentiu algo diferente. Pela primeira vez em anos, ele orou, agradecendo a Deus pela chance de recomeçar. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora que você viu como sinais poderosos estão sendo enviados ao mundo, imagine o que mais está por vir. Estamos vivendo um momento crucial da história e cada mensagem, cada alerta, pode mudar tudo o que sabemos sobre o futuro. Você está pronto para ouvir e agir? Porque se você achou que essa revelação foi surpreendente, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais impactante. Aqui no canal, exploramos os maiores mistérios e os sinais que estão moldando o nosso destino. E se você não quer perder nenhuma dessas revelações, inscreva-se agora. Ative o sininho para ser o primeiro a saber quando novos vídeos com mensagens poderosas e transformadoras forem ao ar. Não fique de fora. Junte-se à nossa jornada e se prepare para tudo que Deus tem a revelar. A verdade está sendo revelada, e você não vai querer perder nem um segundo. Clique no botão de inscrever-se agora.